é com bastante alegria de ter dado certo, da gente estar aqui hoje reunidos e reunidas. Eu dou as boas-vindas a todas, todos e todes para essa edição do curso, que é uma iniciativa, uma parceria de 3 programas de pós-graduação, em Arquitetura e Urbanismo da FAO, USP, do qual sou professora. Eu sou a Flávia Brito, sou docente nessa instituição. O programa de pós-graduação em Geografia, da UFRJ, e o mestrado profissional em Patrimônio e Projeto, e o PROARC, que estão reunidos para esse projeto, que é o Novas Abordagens em Patrimônio, que é um projeto que faz parte de uma iniciativa que se chama Our World Heritage, e é dentro dessa iniciativa que a gente montou um curso com uma oportunidade de publicizar toda essa discussão. Então, sou eu de docente, eu já me apresentei muito brevemente, a gente vai ter oportunidade aí ao longo do curso de se conhecer melhor, a todos os alunos, e eu vou, então, só dizer, antes de passar a palavra e apresentar a equipe, dizer que hoje a gente vai ter a conferência do professor Francisco Bandarim, até por volta de 16h30, e depois a gente vai fazer um breve intervalo, e aí voltamos com as questões institucionais do curso, apresentação do projeto, apresentação do programa detalhado, formas de avaliação, etc, etc. Então, essa primeira parte é a conferência. Eu queria agradecer muito a participação e a ajuda da nossa equipe de monitoras, a Yasmin Darvish, Bruna Bassetti, Bianca Martins, a Larissa Silva, Cláudia Muniz, tem a Júlia Anversa, que também vai participar, Mariana Pessoa, Mariana Kimi, e hoje, que vão estar com a gente ao longo do curso. Sem elas, a gente também teria bastante dificuldade de conseguir organizar isso tudo que está aqui. Então, eu agradeço muito. Eu vou passar a palavra aos docentes, e depois a gente vai ouvir as boas-vindas dos coordenadores dos programas de pós-graduação que acolheram essa iniciativa que a tristeza da pandemia não nos permite saudar, né? Mas foi um efeito colateral que a gente espera que contribua para as nossas plataformas de luta institucionais. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que ver. A gente não celebra necessariamente, mas a gente tira proveito daquilo que é possível. Eu vou passar a palavra para a Mônica Baeschler, e ela vai passar, então, consequentemente, para todos os docentes do curso. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos aqui, e dar as boas-vindas, e dizer que nós estamos muito felizes de iniciar esse curso. Esse curso, na verdade, é a segunda edição nesse tema das novas abordagens em patrimônio. Eu vou falar um pouco disso mais à frente, para que vocês tenham uma ideia de como surgiu essa iniciativa global, mas queria dizer apenas me apresentar. Eu sou arquiteta e paisagista e urbanista, e docente do mestrado profissional em projeto e patrimônio da FAO UFRJ. Vou passar a palavra, então, agora para o Rafael, que vai se apresentar. Bom, boa tarde a todos e a todas. Sou o Rafael, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia do UFRJ, e fico muito contente de uma série de projetos com os quais a gente vem desenvolvendo junto. Esse curso nasce, como a Mônica vai falar um pouco mais tarde, dessa iniciativa, na qual o Francisco também faz parte, todos nós fazemos, e eu fico muito contente desse curso ser um fruto disso, né? Como a Flávia falou, de uma possibilidade que essa coisa maluca toda está interagindo, e a gente somos 160, né, aqui, então isso é muito bom, e eu espero que o curso a gente tenha bastante oportunidade de discussão e de troca, porque eu acho que esse é um espaço privilegiado para isso. Rubens? A palavra agora? É do Rubens. Rubens, por favor. Olá, muito boa tarde
ao grupo que está aqui presente, que entendeu que a gente tinha uma oportunidade ímpar para poder discutir questões que nos parecem muito emergentes e urgentes dentro desse contexto que nós estamos vivendo, quando coloca-se em perspectiva a ideia de patrimônio, de cidade, de vida, de ser e estar na cidade. E realmente é algo que deve ser celebrado. E é interessante também perceber que a gente juntou muita gente aqui e me parece que nós vamos ter grandes possibilidades de trocas e de diálogos. E o melhor de tudo, diálogos transnacionais. E isso amplia muito a potência desse encontro. Eu sou Rubens de Andrade, sou docente da Escola de Belas Artes da UFRJ, do curso de História da Arte e de Paisagismo, e também professor colaborador do programa de pós-graduação em Arquitetura, também da UFRJ. E dou boas-vindas a todos que estão aqui, para a gente, conjuntamente, construir uma teia que eu acho que não vai parar por aqui, ela só tende a crescer. Vera, a palavra está com você. Obrigada, Rubens, e a todos os colegas que estão aqui presentes. É um prazer enorme estarmos juntos aqui, né, nesses quadradinhos, né, do Zoom. Estamos nos acostumando a essas telas, né? Mas, por outro lado, nos permitiu também essa situação tão complicada, né? Mas podemos fazer esse tipo de experiência, né? De integrarmos programas em cidades diferentes, também em países diferentes. É um grande prazer, né? Como o Rubens começou, meu nome é Vera Regina Tangari, sou docente da FAU-UFRJ, sou docente também do programa de pós-graduação em arquitetura, do mestrado profissional em projeto patrimônio, no qual eu sou vice-coordenadora, e também sou colaboradora do mestrado profissional em arquitetura paisagística do ProURB, com da UFRJ. Então, nós já tivemos uma primeira experiência, fizemos também um esforço conjunto ano passado, já um segundo curso, com muito mais, né, amadurecido e, enfim, enriquecido por essas discussões e debates que têm acontecido ao longo desses meses, né, desde basicamente maio ou junho do ano passado. Então, é um prazer enorme estarmos aqui, receber a todos e a todas. Esperamos que seja bastante proveitoso para todo mundo, não apenas as apresentações, mas os debates, as questões que virão também. Então, esperamos que seja esses dias, essas sextas-feiras, sejam de muita alegria de estarmos juntos, muito debate, muito estudo. É um prazer muito grande, de novo, estar aqui, juntamente com a Flávia Brito, foi minha aluna na FAO, gosto de dizer isso também, mas ver realmente a nossa missão, que é essa, né, de formação de professores, pesquisadores, profissionais, né? É um prazer muito grande revê-la a todos. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada, gente. Eu queria, então, passar a palavra ao professor Eduardo Nobre, que é o coordenador do nosso programa de pós-graduação na FAU-USP. Obrigada, Edu, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Imagina, que é isso, Fábio. Bom, eu gostaria, então, de dar as boas-vindas a todos e a todas, né? Nós gostaríamos de estar recebendo vocês nessa imagem virtual que está atrás de mim, né? Não é, na verdade, eu não estou no prédio da FAU-USP, né? Mas o programa, assim como a comissão de pós-graduação, está de portas abertas a esse tipo de atividade. Eu parabenizo a todos os professores, as professoras e os professores que estão envolvidos nessa intercâmbio entre as diversas instituições, né, instituições de diferentes partes do país. Também aproveito para desejar aqui também uma ótima palestra e recepcionar o professor Francesco Bandarin, né? E eu espero que essa ação que vocês já começaram ano passado frutifique, né? Tanto para o programa de arquitetura da FAU-USP, como o programa de arquitetura da FAU-RFJ, o mestrado de projeto e patrimônio da UFRJ, o programa de pós-graduação em geografia também da UFRJ, e, logicamente, outros programas que queiram também entrar nessa questão. Só finalizando, não quero me estender muito, no ano passado, nós fizemos nós temos um programa, um termo de cooperação com uma outra instituição do UFRJ, que é da área de planejamento, não é da área da arquitetura, é o IPUR. Então, eu
gostaria muito também que essa disciplina frutificasse e a gente estreitasse os laços entre as nossas instituições, que é muito importante, e sempre na busca, então, também de procurar parceiros internacionais, como o professor Francesco e os demais. Então, termino aqui, agradeço muito. Infelizmente, eu estava comentando com a professora Flávia, eu tenho que preencher o famoso sucupira, que é a avaliação do programa, né, o relatório de avaliação do programa, não vou poder ficar. Eu talvez entre durante algum momento aí, Flávia, se eu conseguir, né, mas eu realmente peço perdão até ao professor Francesco, como vai ficar gravado, eu posso assistir depois, porque o nosso prazo também daqui a 14 dias a gente tem que entregar um relatório. Então, mais uma vez, gostaria de dar os parabéns aos professores e desejar um sucesso, que certamente vai ser nesse curso que vocês estão ministrando. Obrigado. Obrigada, Edu, muito bom te ver aqui, e sonhar com a FAO de verdade, pelo seu fundo. Rafael, passo para você agora como coordenador do programa Geografia, se você quiser dar. Obrigado, Flávia. Bom, então, além de professor do programa, eu também sou coordenador da Geografia. Eu acho que é imoral a gente dizer que alguma coisa saiu boa desse momento que a gente está vivendo, mas você tem aquela velha história, se te dão um limão, faça uma limonada. Eu acho que a gente está fazendo uma bela de uma caipirinha, e queria ressaltar o caráter da possibilidade de a gente estar fazendo uma integração múltipla, né? É uma integração entre programas de pós-graduação de áreas diferentes, é uma integração entre cidades diferentes, universidades diferentes, em cidades diferentes, que eu acho que tem muito a ver com esse caráter múltiplo desse curso. E ainda com a possibilidade de a gente contar com uma discussão internacional, né, a tão chamada internacionalização, que a CAPES fica insistindo com a gente o tempo inteiro, né, os coordenadores todos sabem disso. Aqui isso apareceu algo como quase natural a esse curso, né, sem uma preocupação de provar para a CAPES, né, mas o curso é um curso nacionalizado e internacionalizado por natureza, então, pela sua própria natureza de origem. Então, isso é um fato, eu acho, que precisa ser louvável dessa iniciativa, da qual o PPGG tem muito orgulho de estar fazendo parte, tem muito orgulho de estar se integrando com os dois cursos que vêm da área de arquitetura, né? Eu gosto sempre de dizer, eu sempre falo isso, que geografia e arquitetura têm um ponto em comum, que é um ponto central em comum, que é o espaço como objeto, né? E a espacialidade das coisas. Então, a integração desses cursos, que às vezes não é tão simples, que às vezes a gente, pensando dentro da própria UFRJ, a gente lá mesmo dentro de uma ilha, essa integração não é tão natural. Nesse curso, espero que a gente possa, não só entre os professores, isso a gente já está fazendo nesse projeto, mas que possa acontecer também entre os alunos, que a gente possa ter uma experiência, né, de discussão, nas quais os próprios alunos inscritos possam trazer essas experiências diferenciadas, e não são só arquitetos e geógrafos que a gente tem, nem entre os professores do curso, nem entre os alunos. Então, o que o torna mais múltiplo ainda. E entre essa experiência no curso construído a partir de duas cidades, né, Rio de Janeiro e São Paulo, mas também com alunos do Brasil inteiro, e eventualmente fora do Brasil. Então, que experiência, eu acho, fantástica que a gente está tendo, e o PPGG tem muito orgulho de estar fazendo parte dessa experiência. Obrigada, Rafael. Vera, fazer as honras pelo mestrado profissional em patrimônio. Sim, então, a professora Fabiola Zono, que é a nossa coordenadora, né, do mestrado profissional em projeto patrimônio, vou fazer a fala por ela, também pelo mestrado. Ela está em aula agora, nós temos aula à tarde, ela está dando aula, último ateliê obrigatório, que é uma discussão dos projetos pré-qualificação, então ela não poderá participar nesta
tarde, poderá participar depois, um pouquinho mais para frente no curso. Então, queria, assim, é um prazer muito grande podermos estar de novo, né, fazendo essa experiência de integração, como nós começamos, né, em novembro do ano, em outubro do ano passado, né, já relacionando-nos, né, com a geografia da UFRJ, com a Belas Artes, também com a Federal de Pernambuco, né, e com a ONG, né, que é Conservação Brasil. Então, já foi uma experiência riquíssima de podermos trocarmos entre nós tantas discussões acerca das outras abordagens em patrimônio, né, das abordagens que estão inovando aí no sentido de trazer outros olhares mais diversos, olhares mais inclusivos também para o tema do patrimônio. Então, isso nós temos nos desdobrado, né, essa tarefa, muito por conta, né, da coordenação da Mônica, né, que nos incluiu nesse processo e nesse movimento, encontrando aí, Francesco, tantos colegas de outros países do mundo inteiro, e estamos nessa trajetória, né, de um pouco rever, né, ou rediscutir a Convenção da Unesco, né, que fará 50 anos em 2022. Essa é a grande tarefa, né, que todo esse movimento internacional, Mônica depois vai explicar melhor isso, né, está envolvido. E, de toda forma, o mestrado profissional com foco em projeto e patrimônio traz para si também um pouco dessa responsabilidade de poder introduzir essas questões no curso, né, de formação de mestres que vão estar dedicados a discutir questões projetuais em ambientes patrimoniais, né, patrimoniados ou patrimoniais, ou em vias de se tornarem patrimônios ou culturais, ou patrimônios naturais, ou patrimônios mistos, né? Enfim, então, o nosso mestrado, ele tem 5 anos, né? Quer dizer, ele tem 7 anos já de vida, indo para o 8º ano, e eu acho que é um amadurecimento também, não apenas de estarmos aí com os discentes brilhantes, né? Caminhando, né? Nesse sentido da aplicação da formação que eles estão tendo no curso, mas também nós estamos amadurecendo, no sentido também de podermos agregar, conversar com colegas de outros programas e trazermos essa discussão de uma maneira tão ampla, né? Também, volto a dizer, num momento tão triste, né, que nós, de fato, estamos atravessando, talvez seja exatamente, são essas oportunidades que nos fazem sobreviver também a momentos tão tristes, tão angustiantes, né, e tão preocupantes. Mas vamos, sim, prosseguir, eu acho que isso fortalece a nossa luta pela universidade pública, né, por todos os investimentos em educação, em ciência, nós prosseguimos firmes nessa luta e vamos prosseguir, e o curso é também uma forma de luta. Então, queria agradecer a todos e muito a nossa anfitriã, que é a USP, né, o programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde eu também fiz meu doutorado, e sempre acolheu muito bem todas as nossas manifestações e iniciativas de integração. Então, muito obrigada por nos acolher aqui, e acho que vai ser uma excelente oportunidade, uma grande experiência para todos nós. Obrigada. Obrigada, Vera. Mônica, então, eu agradeço ao Edu, que acho que ele precisa se ausentar, e a gente vai até logo, até muito breve, né, Edu? A gente vai começar, então, a parte encerrada as apresentações, parte acadêmica. Mônica vai apresentar o Francesco. Muito obrigada, Francesco. Eu passo para a Mônica fazer as honras aí e darmos início à sua palestra. Bom, em primeiro lugar, eu quero começar agradecendo a gentileza do Francesco de ter aceitado o nosso convite para fazer essa palestra inaugural aqui no nosso curso. O Francesco Bandarim é arquiteto e urbanista e especialista em conservação urbana. Foi professor de Planejamento Urbano e Conservação Urbana na Universidade de Veneza, de 1980 a 2016. De 2000 a 2010, foi também diretor do Centro de Patrimônio Mundial da Unesco e secretário da Convenção de Patrimônio Mundial. De 2010 a 2018, ele atuou como diretor-geral adjunto da Unesco para a Cultura. É uma honra recebê-lo aqui, Francesco, e a palavra é sua. Muito obrigado, Mônica, e muito obrigado a todos e todas por esse convite, aprecio muitíssimo, é um prazer estar com vocês. A primeira
Primeiro que quero fazer uma desculpa, porque o meu português é um português muito ruim. É um português da rua, como eu chamo. Aprendido nas ruas. Nunca estudei a sua língua, então vou fazer muitos erros. Aprendi a língua na África portuguesa, imagina. Quando trabalhei como cooperante, muitos anos atrás, 30 anos atrás, na Angola, em Moçambique, durante a época da guerra. E depois bem, gostei muito dessa língua, claro, né? Então me dá muito prazer poder fazer uma apresentação em português, mas peço desculpa porque vai fazer muitas hibridações com outros idiomas, espanhol, italiano, inglês. Eu também vou pedir ajuda a Mônica ou a Flávia, no caso, né? Se alguns termos técnicos em particular, pode ser que eu não conheço. Eu vou tentar fazer paráfrases e toda. Agora, estou falando desde Paris, onde eu vivo. Está chovendo nesse momento, é noite já. Mas geralmente vivo entre Paris e Itália, né? E depois da 18 anos à Unesco, agora tenho uma qualificação particular, sou aposentado. Meu título é aposentado, mas aposentado muito ativo, como a Mônica sabe. E faz como 2 anos, aproveitando do Covid, com muitos amigos que você vai encontrar no curso, temos desenvolvido a ideia dessa organização, Nosso Patrimônio Mundial, que é uma organização de sociedade civil para tratar e tentar também uma operação de reforma da Convenção do Patrimônio Mundial, que a nossa consideração é muito atrasada, todavia ainda é muito atrasada e precisa de uma modernização. Mas vamos falar disso depois. Agora, o tema da palestra. Não conhecendo muito bem o contexto dos estudantes, o curso, eu tenho preparado uma apresentação um pouco geral, mas o tema, claro, é a conservação urbana, que é o tema central do meu trabalho, mas também do trabalho da conservação do patrimônio. Você vai ver que a conservação urbana hoje é um dos temas maiores da conservação do patrimônio. No passado, os monumentos eram muito mais importantes. A conservação e também a história da conservação inicia com a conservação de monumentos e de objetos arqueológicos. Mas agora a conservação de conjuntos urbanos é o centro da conservação, do tema da conservação. Como a diferença? As cidades são patrimônios habitados para a gente, tem uma vida econômica, social, e o patrimônio original, monumentos, não tinha isso. Então, tem uma transformação também dos conceitos. Toda a abordagem é diferente, é muito diferente, e às vezes você encontra muitas contradições entre essas duas visões. A visão original do patrimônio, com enfoque sobre o monumento, o objeto, e uma visão mais moderna, e eu penso também uma visão do futuro, no qual o patrimônio é um patrimônio vivo, não? Com processos de evolução que acompanham as transformações da sociedade. Agora, o centro eu vou pôr um PowerPoint, o centro da minha você vê isso? O centro da minha conversa, da minha palestra, é o tema do paisagem urbano histórico,
paisagem urbana histórico é uma recomendação, é um texto normativo que foi aprovado pela Unesco no ano 2011. Então, por isso o título da palestra é 10 anos depois, porque são 10 anos que temos esta recomendação. Mas, como você vai ver, a recomendação só é uma ferramenta, não é só um instrumento de trabalho, uma ferramenta de trabalho, não é o centro do tema da conservação, é só uma ferramenta. Então, eu vou tratar um pouco da história antes da recomendação, como chegamos a esta nova formulação da conservação urbana, e também como essa formulação, como essa recomendação está em relação com os grandes temas que as Nações Unidas e os governos tratam neste momento. Então, eu vou tratar também da relação dessa recomendação específica da Unesco com os grandes programas estratégicos das Nações Unidas no âmbito urbano, claro, não estamos falando sempre de cidades, não? Estamos a falar, sobretudo, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e da agenda urbana, que foi aprovada no ano 2016 pelas Nações Unidas. Então, isso vai ser uma conversa sobre um aspecto particular, a conservação urbana, mas dentro de uma história precedente, porque é uma história larga, né, importante, e também o seu futuro, digamos, como vamos a tratar isso. Ok. Então, eu queria fazer levantar a sua atenção sobre um tema muito particular. Tudo o que vamos falar hoje foi preparado num contexto muito diferente do contexto atual. O contexto atual é um contexto de crise das cidades em particular. As cidades se encontram completamente transformadas, não, pela crise do Covid. Quando se fala de cidades, se fala de serviços urbanos, transportes, moradia, sistemas de comunicação, eventos e tal. Tudo isso está mudado pelo Covid de uma maneira radical. Então, um pouco de cuidado. Vamos falar agora de um processo que foi acabado no ano 2011 e que significa muito do ponto de vista da evolução dos conceitos da conservação urbana, mas sabemos também que está um pouco precário, não? Porque não sabemos como vai recuperar, como vão mudar a cidade, a vida das cidades nos anos futuros. Sabe, tem os otimistas que acham que tudo isso vai acabar dentro de 6 meses e vamos volver a fazer como antes, e tem os pessimistas que acham que, ao contrário, isso vai durar muitos anos, e vai mudar de maneira estrutural as formas das cidades, a maneira com a qual os serviços urbanos são projetados, utilizados e tal. Já vemos muitos impactos, por exemplo, no setor do transporte. O transporte urbano é o primeiro que foi impactado de uma maneira importante para a crise, não? E outros também. Então, eu queria falar agora um pouco da história, dos antecedentes da recomendação de 2011, mas também falar depois do que são as perspectivas futuras em uma situação na qual, pela primeira vez em muitas décadas, não, a sociedade humana se encontra em uma crise profunda e dramática. Agora,
essa é a Revolução Francesa. Por que pongo isso? Porque o conceito moderno do patrimônio, imagino que já você conhece isso, nasce com a Revolução Francesa. Antes disso, não havia patrimônio, havia antiguidades, não havia uma forma, digamos, de interesse para os monumentos antigos, mas não tinha um conceito de patrimônio como um bem público, um bem coletivo, como nós pensamos e tratamos agora. Foi a Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é uma crise de um sistema político, digamos, pós-feudal, e o nascimento de uma nova classe econômica e social, a burguesia, que de uma maneira transfere como sua propriedade todos os monumentos antigos, os palácios do rei, e essa transformação é uma transformação muito importante a entender, porque é aqui que nasce o conceito, né? O patrimônio é um bem da nação, é um bem do público, um bem do povo, né? E foi a partir com alguns pensadores da época do iluminismo, não? Como esse aqui, Antoine Chrysostome Bertrand de Quincy, que entendeu primeiro, não, a natureza do patrimônio como bem coletivo, e iniciaram não só a conservar o patrimônio, senão também a promover o patrimônio como um elemento das políticas culturais. E isso foi em França, no início do século XIX, quando um personagem como Prosper Mérimée, entendendo muito bem esta tarefa, iniciou uma operação de inventarização, praticamente os catálogos do patrimônio foram inventados para ele, trabalhando muitas décadas e fazendo a identificação de todo o patrimônio francês, igrejas, palácios e tudo, e criando então não só o conceito do patrimônio, mas também a realidade de uma realidade física, não? de uma inversão do Estado para a conservação de bens públicos, interpretado como bens públicos. Agora, faço essa, entre outros, Prosper Mérimée era um grande pensador do patrimônio, mas também foi um inventor, o escritor da Carmen, não? Por isso que pongo essa imagem, a Carmen, da qual o Bizet trouxe a ópera. Então, estamos, como vê, em uma sociedade de literatos muito de alto nível, né? Então, são pensadores de alto nível que conseguem mobilizar recursos do Estado para fazer esta operação de conservação do patrimônio. O século XIX é isso, é um siglo no qual o patrimônio é identificado primeiro e depois restaurado, com os grandes arquitetos como o Viollet-le-Duc, muito famoso, que imaginam todos os processos para a conservação do patrimônio. Então, mas, como acabo de dizer, é um patrimônio principalmente identificado com objetos, palácios, prédios, igrejas, monumentos individuais, né? Não é um patrimônio considerado, né, uma escala mais grande como cidades ou paisagem, como agora estamos acostumados a considerar o patrimônio. O conceito de conservação, foi o Viollet-le-Duc que fez a primeira grande restauração da Igreja Notre-Dame em Paris. O conceito de conservação das cidades nasce de uma maneira estranha com esses pensadores ingleses, não? John Ruskin e Morris, que são os correspondentes, digamos, na Inglaterra, dos pensadores franceses como Viollet-le-Duc. E eles tinham uma visão completamente diferente, não? Era uma visão muito romântica, não? O patrimônio como
elemento de, digamos, de referência para a sociedade, como um espejo, não? Um espelho da sociedade, não? Monumentos como ruína, não? Para ver a transformação, fisicamente entender a transformação da sociedade. Mas foram os primeiros que entenderam também que as cidades eram potencialmente objetos patrimoniais, não? E não só no país, na Inglaterra, onde viviam, sino também ao nível internacional. Então, esses dois pensadores foram bastante importantes para internacionalizar o conceito do patrimônio e para avançar primeiros a ideia que o patrimônio não é só os monumentos da antiguidade, mas também elementos mais grande e também de épocas diferentes, não? Isso é muito importante. Não só antiguidades, sino também uma estratificação de elementos históricos, cuja composição determina a natureza do patrimônio. É um conceito bastante inovador, né? Para a época, estamos falando da segunda metade do século XIX. A conservação urbana só inicia a ser estruturada com este pensador e arquiteto, não? Camillo Sitte, que é austríaco, um grande desenhador de cidades da segunda metade do século XIX, que entendeu a necessidade de estudar o patrimônio urbano antigo para obter elementos importantes para fazer novas cidades. Então, veio esse elemento de continuidade entre o passado, as cidades do medioevo, do Renascimento, etc., e as cidades modernas. E isso constitui um elemento muito inovador na maneira de entender o patrimônio, não só como elemento que tem que ser conservado, não é um objeto de conservação, mas também um objeto que pode ser um recurso de ideias, de modelos, não? Um projeto como modelo da transformação urbana. Isso é muito importante. No seu projeto, o Sitte expressa isso muito claramente, não? Estuda todas as cidades italianas e de outros países do Renascimento e do Medioevo e mostra exatamente como essa transformação, essa trajetória, digamos, de conceptual, pode ser utilizada como modelos para cidades contemporâneas. Então, eu penso que é também importante isso, porque nós sempre pensamos que a cidade histórica é um recurso, é uma maneira de obter informações sobre possibilidade, modelos de intervenção nas cidades contemporâneas. Claro, a cidade histórica é uma estratificação também de experiências urbanísticas, não é só, digamos, só experiências artísticas, mas também experiências urbanísticas. São muitos siglos de acumulação de experiências e de transformações, adaptações, do espaço público, do espaço privado, que são como um catálogo, são como catálogos para fazer projetos das cidades contemporâneas. Por isso vamos voltar sobre este ponto que é muito, muito importante. O início do século XX pode ser que é um momento no qual se inicia também a conservar a cidade histórica como bem, como patrimônio. E isso, penso que o iniciador disso foi esse importantíssimo urbanístico, também era biólogo, Patrick Garrison, escocês, que trabalhou muito na Índia. Foi na Índia os primeiros planos de conservação de cidades históricas foram feitos e realizados. Não? Isso, muitos, isso é um caso, Barlampur é um dos casos, mas há muitos casos. Por baixo da visão e da
da capacidade teórica e empírica do Guedes, que era um grande sociólogo também, não somente um biólogo e arquiteto. Entendeu muito bem, como biólogo, entendeu muito bem a natureza orgânica de cidades antigas, não? Que não seguem regras geométricas, matemáticas, mas, ao contrário, são acumulações e agregações de fenômenos sociais. Então, essa visão biológica, digamos, aplicada ao ambiente urbano foi muito importante para ele poder fazer planos, não, de conservação das cidades, pode ser, como se vê nessa imagem, transformando as cidades com correções, não, para poder melhor atuar a conservação. Pero tudo isso foi na primeira metade do século XX. Não? Foram muitas experiências. Eu acho que a melhor avanço teórico foi feito para este arquiteto italiano Gustavo Giovannoni, que agora está muito avaliado, muito estudado, que foi não somente um grande teórico da conservação das cidades, não? Ele escreveu muitos textos sobre como fazer a conservação das cidades, melhorando as condições de vida das cidades históricas, que geralmente não são muito altas, não? Porque as cidades históricas são cidades do povo. E também estimulou o primeiro encontro internacional sobre o tema da conservação do patrimônio, que é a Conferência de Atenas, em 1931. Eu acho que foi o primeiro momento no qual a inteligência internacional encontrou-se, se reuniu-se e escreveu os primeiros documentos. Não? Agora há muitos textos, vamos ver muitos textos que existem, não, no mundo que tratam de conservação urbana e conservação do patrimônio. Os primeiros foi isso. Infelizmente, nessa época era uma época muito época da depressão, depois teve a guerra, não? A guerra mundial, então não foi muito desenvolvido esses princípios internacionais. Foi só depois da Segunda Guerra Mundial que se iniciou a trabalhar sobre esses princípios e a ampliar também a vista sobre o patrimônio. Faço um salto de 30 anos para chegar aos anos 60, quando a partir da França e da Itália, o tema da conservação urbana, depois da Segunda Guerra Mundial, não, trabalhando sobre a conservação do patrimônio, mas o tema da conservação urbana se transformou em operações do Estado. Não? Foi identificado como um elemento fundamental das políticas públicas e das políticas urbanas, não? A conservação de áreas históricas, que eram muito frágeis, muito ameaçadas, não? Para transformações urbanas depois da Segunda Guerra Mundial na Europa, não? Que era uma reconstrução rápida, muito digamos, capitalística da cidade. Marot era o ministro da Cultura da França e passou uma importantíssima lei sobre a conservação das cidades com soluções muito práticas, pragmáticas, que todavia são utilizadas até agora, né? São os mesmos, mais ou menos, com variações, claro, mas mais ou menos os princípios são os mesmos, não? Você identifica um distrito, uma área, se chama área histórica, não? Essa, por exemplo, um caso de Arles, não? A cidade no sul da França, um perímetro urbano dentro do qual dentro do qual está o histórico. O histórico está dentro do perímetro. E, às vezes, também perímetros de proteção cerca do perímetro histórico. E dentro desse perímetro se atuam políticas com ajudas financeiras, ajudas operacionais, técnicas e tudo,
para conservar o aspecto da cidade como chegou até agora. Se você não faz isso, o mercado fundiário transforma a cidade com aumento das densidades, alturas e tudo. Como você vê em muitíssimas cidades do mundo, inclusive a sua cidade. Não? Claro que há muitas partes do Rio de Janeiro que foram alteradas, não? Partes históricas alteradas por uma falta de uma regulamentação e uma ajuda do Estado, com subsídios, com ajudas fiscais e tudo, e também técnicos, não, que são necessários. Então, você vê que é uma política muito claramente dirigida à definição de um distrito histórico. Isso foi o princípio básico, o princípio aplicado em qualquer parte do mundo, não? Você escolhe uma parte da cidade, essa parte da cidade, o distrito histórico, é diferente, é tratado diferentemente das outras partes. Não? E isso foi bastante teve um grande sucesso. Eu acho que as cidades europeias, por exemplo, foram conservadas bastante bem. França, Espanha, Inglaterra, Itália, claro, e muitos outros países, menos na Alemanha, porque a Alemanha estava totalmente destruída depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, geralmente, na Europa, as cidades históricas são bastante bem conservadas por causa desse mecanismo, né? Esse mecanismo básico, não? Um distrito histórico e, às vezes, uma zona de proteção, na área de proteção cerca. E, claro, com funções, com regras administrativas, fiscais e todas diferentes dentro que se aplicam dentro do distrito. E também muitos outros países. A Itália também utilizou muito o seu projeto com famosíssimos arquitetos como Benevolo, Muratori e outros que também perfeccionaram muito a concepção, tentando identificar não somente o distrito como área histórica, mas também as regras internas da formação do conjunto urbano, não? O estudo das tipologias e das morfologias urbanas, que é uma das contribuições maiores do urbanismo italiano à conservação urbana. Esse é um caso, por exemplo, foi aplicado para Benevolo, em Bolonha, não? Essa é a cidade de Bolonha, que é uma cidade muito marcada por seu sistema de muralhas medievais, não? Agora não existem mais, são boulevards, não? Mas é uma cidade muito reconhecível, não? Dentro desse distrito histórico foi aplicada essa metodologia de análise das tipologias e morfologias urbanas, transformando o que é um mecanismo de tipo geográfico, digamos, de estudo da formação de espaços urbanos, a verdadeiros instrumentos de planejamento. É muito importante essa relação entre a análise que se faz de um conjunto urbano e como isso pode se transformar em uma metodologia de intervenção. Bom, eu penso que todo mundo existe, eu imagino no Brasil também, na América Latina existe também esse princípio, não, eu supongo isso porque essa primeira cidade indiana, não, que foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial e também utiliza isso, etc. Então, todos os princípios se encontram em um sistema de cartas patrimoniais. Não? Agora, não quero entrar muito nesse sujeito, mas a recomendação do patrimônio urbano histórico é um elemento, digamos, não é uma verdadeira carta profissional, mas é um elemento normativo, de caráter normativo, que entra nessa tipologia de documentos. É importante saber quais são os documentos que são antecedentes à recomendação. Primeiro, claro, é a Carta de Veneza, que foi publicada no ano 64,
estamos nos mesmos anos da lei Marrom, mais ou menos, e das primeiras experimentações na Itália. E a Carta Veneza é o pilar, não, da conservação internacional. É o mais conhecido e mais importante, digamos, documento técnico sobre a conservação. Também é claro que agora é muito considerado um documento muito historicizado, né? São 60, 50 anos, 50, 60 anos, são muitos, não cambia, mas sempre é considerado como o número 1, então temos que sempre mirar o que são os princípios básicos que saem dessa Carta de Veneza. A Carta de Veneza não fala de cidades, fala de monumentos, sobretudo de monumentos, e identifica os princípios básicos da conservação, e às vezes também falando um pouco do elemento de reconstrução possíveis, e da cidade não fala do entorno dos monumentos, né? O setting em inglês, o entorno dos monumentos. Então, é um pouco limitada do ponto de vista da interpretação de um conjunto urbano que é muito mais complexo que um entorno de monumentos. Mas isso é a primeira expressão, digamos, que encontramos nessa larga história de transformação de documentos sobre a conservação urbana. Poucos anos depois, aparece a Convenção do Patrimônio Mundial. Eu vou volver sobre isso, porque a Convenção foi muito importante na identificação de cidades históricas, a conservação de conjuntos urbanos, mas também na transformação dos conceitos. E, de verdade, a recomendação do patrimônio urbano histórico nasceu no âmbito da Convenção do Patrimônio Mundial. Então, tem uma relação muito estreita entre a Convenção do Patrimônio Mundial e a recomendação do patrimônio urbano histórico. Então, é muito importante. No 76, a Unesco aprovou essa recomendação. Essa é a última recomendação da Unesco antes da recomendação de patrimônio urbano histórico. Então, quando escrevimos a recomendação do patrimônio urbano histórico, claro, utilizamos isso porque era antecedente direito. Mas, como você vê, são 50 anos antes, estamos falando de muitos anos. Essa recomendação é uma recomendação sobre áreas históricas, então é sobre cidades. Aí, pela primeira vez, identifica cidades como conjuntos patrimoniais com características autônomas do monumento, diferentes e autônomas do monumento. Então, como elementos patrimoniais que tem uma população, que tem uma história e uma evolução social, que tem uma vida econômica, que tem todo que tem na cidade. É bastante bem escrita, sendo muito velha, mas é bem escrita e muito interessante a utilizar também hoje. Eu acho que essa recomendação, com muitos limites, claro, são ligados ao feito que foi escrito há 50 anos atrás, com muitos limites, tem praticamente todas as bases da conservação urbana são muito bem descritas nesta recomendação. Mas a situação não é tão clara, então a ICOMOS, que é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, pensou em escrever uma carta específica. Essa carta praticamente integra a Carta de Veneza, corrigindo a falta de uma interpretação e identificação direita do patrimônio urbano. E essa é a carta básica, a carta profissional básica, é válida e também praticada, mas foi escrita nos anos 80, são muitos anos atrás, não é? O mundo era muito diferente de agora. Se você lê essa carta, eu
invito a estudar esses textos que são muito interessantes do ponto de vista da evolução dos conceitos. Você vai ver que essa carta são muito otimistas sobre a possibilidade e capacidade dos estados de conservar o patrimônio contra as forças do mercado. São cartas que imaginam que o Estado está que tem todos os poderes para arreglar e conduzir operações mesmo contra as forças do mercado, o que não foi exatamente o que passou nas últimas décadas, quando o mercado foi muito mais poderoso dos Estados e conseguiu transformar cidades, também cidades históricas, de maneiras que, vamos ver, mas são bastante importantes, bastante radical. Mas isso também é muito, muito importante. E agora, volvemos a essa ideia da Convenção do Patrimônio Mundial. Porque o Patrimônio Mundial, a Convenção foi aprovada em 72 e iniciou a escrever sítios nos anos 78. Então, uma história bastante larga de inscrições. E agora temos, depois de 40 anos de inscrições, temos mais que 1.100, acho que o número exato é 1.121 sítios inscritos no Patrimônio Mundial. E o que passou nesses 40 anos foi bastante interessante do ponto de vista das cidades. Porque a ideia inicial da Convenção do Patrimônio Mundial não foi descrever, não era descrever cidades, descrever o patrimônio. Também tem estudos que foram feitos sobre a história da Convenção do Patrimônio Mundial mostram claramente que a ideia original era de ter mais ou menos 100 monumentos. A ideia dos padres fundadores da Convenção é que os monumentos que se podiam inscrever na lista do Patrimônio Mundial eram mais ou menos 100. Imagina, agora temos 1.100, então não havia bem entendido a possibilidade de sucesso desta convenção. E isso, 1.100 sítios que são escritos na lista do Patrimônio Mundial, mais ou menos 850 são sítios culturais, e o resto dos 150 são naturais. Desses 850, 300 são cidades. E isso é bastante interessante a entender, porque a ideia original não é descrever cidades, é descrever monumentos, ou sítios arqueológicos. As cidades se volveram ser a mais importante categoria do patrimônio mundial. Isso eu acho que é um tema muito, muito interessante estudar, porque isso passou e quais são as consequências, as implicações disso. Por que passou? Eu acho fácil a explicar. Passou porque cada cidade tem um prefeito. E o prefeito tem um político, não? Então, um político que quer pôr a sua cidade na frente, não? Então, tem muita pressão da política, não? Para a inscrição de cidades. E também as cidades são muito facilmente identificáveis como expressões da identidade nacional, não? Então, os políticos locais, os políticos nacionais tinham interesse a poner a cidade na lista do patrimônio mundial como expressão da história, do valor, do patrimonial do país, da cidade. Então, esse fator identitário, digamos, local e nacional, jogou muito, foi muito determinante no sucesso da cidade como elemento do patrimônio mundial. Então, o resultado é que você tem 300 cidades em toda parte do mundo, não? São muitíssimas, não? E são de todo tipo. Você tem cidades famosíssimas, antigas, como Florença, mais recente, como São Petersburgo na Europa, Jerusalém, claro, são elementos fundamentais. Cidades do mundo árabe, como Sanaá, no Iêmen, o Rabat, no Marrocos.
ou na África, como Djenné, no Mali, por exemplo, ou na América Latina está cheia de cidades históricas, como Quito, que está bastante bem conservada, a sua Bahia, bastante, o Pelourinho é um centro patrimonial de grande interesse internacional, Cusco, que é essa integração de arquitetura e inca e espanhola, como se diz nessa foto. Mas também na China, na Índia, cada lado do mundo você encontra cidades históricas mais ou menos conservadas e também cidades modernas são escritas agora, não? Como Chandigarh e outras que você vai ver. Então, tem uma variedade enorme, quantidade e variedade enorme de cidades. Mas, ao mesmo tempo, porque tem muitas cidades, muitos problemas iniciaram a aparecer na vida do patrimônio mundial. Praticamente, as cidades são os elementos patrimoniais mais problemáticos, não? Porque tem pressões de transformação, cambios sociais e econômicos, ameaças de todo tipo, físico, ambiental, etc, etc. E essa contínua transformação da cidade contrasta, põe contradições dentro do sistema de conservação, porque a conservação, em princípio, tenderia a manter, não, a cidade na sua forma original, como foi recebida do passado e inscrita na lista do patrimônio mundial. E, ao contrário, as forças de transformação social, econômico, físico, etc., alteram tudo isso. Não? Então, esse é um elemento de tensão, não? Muito forte entre conceitos tradicionais de conservação urbana e a realidade, sobretudo a realidade numa sociedade como a sociedade moderna, muito caracterizada para transformações demográficas, econômicas rapidíssimas, não? Que são abaixo da nossa vista a cada dia. A globalização é um fator dramático de transformação urbana. Pensamos só o turismo internacional, o que foi provocado para low cost airlines, ou simplesmente para Airbnb, nas formas, na modalidade de utilização de uma cidade. Então, o Comitê do Patrimônio Mundial iniciou a preocupar-se, porque ele tinha muitos problemas de todo tipo. Por exemplo, problema de transformação rápida dos tecidos urbanos. Essa é uma foto de Katmandu, sítio do patrimônio mundial, em 1970. Você vê muito claramente as estruturas tradicionais dos templos, aqui, não? E um tecido urbano tradicional integrado com isso. Bom, tudo isso em 20, 30 anos desapareceu, totalmente desapareceu. E o que se vê hoje se encontram monumentos um pouco perdidos na cidade moderna, mas essencialmente é uma cidade moderna feita de betão e brick, como disse. Então, a qualidade que foi inscrita no patrimônio mundial está totalmente destruída. Histórias similares se encontram em cada lado do mundo. Esse é um caso, por exemplo, no Iêmen, Zabid, não? Cidade muito tradicional na costa do Mar Vermelho. Agora está assim, não? Então, porque a gente transforma a cidade, não? Eliminando o tecido urbano histórico, que não é considerado utilizável, ou por ser que o custo de transformação é menor, ou as pressões de transformação são desse tipo, e transformam e praticamente eliminam o conceito próprio do patrimônio urbano. O segundo tema sempre sigue aparecendo nas discussões do Comitê do Patrimônio Mundial é o entorno dos monumentos. Por exemplo, na foto da Torre de Londres, né, que é um sítio do Patrimônio Mundial dentro da cidade de Londres. Bom, esse é o único ponto de vista onde se pode ver
Torre de Londres, que é uma torre de implantação romana, então, claro, de forma medieval, na sua forma tradicional, porque a realidade de Londres é a seguinte, não? A torre está dentro de um conjunto urbano de enorme e rapidíssimo desenvolvimento, que transforma totalmente a visão da cidade então a transformação do entorno também tem um impacto sobre o valor patrimonial. Essa mesma história, por exemplo, nesse famosíssimo convento se chama Lavra, em Kiev, um dos mais importantes convento da Igreja Ortodoxa, que está também ameaçado para transformações urbanas acerca de cambiar totalmente o papel, a função desse monumento na paisagem urbana. Ou também arquiteturas, isso na arquitetura contemporânea, o famoso arquiteto Peter Cook, em inglês, muito famoso, Archizoom, nos anos 60, e a cidade é Graz, na Áustria, e conseguiu convencer os administradores de pôr esse tipo de arquitetura, se chama o Alien, essa estrutura dentro da cidade histórica. E há muitos casos deste tipo. Às vezes tem uma forma, digamos, arquitetônica, de arquitetura bastante elaborada. Outra vez não. Isso é o centro da cidade de Santiago del Chile, é a Catedral de Santiago del Chile. Olha o que foi feito no lado da catedral, não é boa arquitetura isso. Então, toda essa forma de ameaça do patrimônio urbano, sem falar de infraestruturas, que às vezes impactam muito sobre paisagem, como esse caso em Istambul, uma ponte que compete com os seus pilares, com os minaretos da mosqueia de Sinan, ou com infraestruturas delirantes, não? Como essa infraestrutura acerca da cidade, sítio do patrimônio mundial de Panama Velho, ou formas também de transformações sociais, a gentrificação das cidades, não? A transformação, expulsão da população originária, substituição com populações mais ricas, não? Isso passa em cada lado do mundo, mas é uma forma também de alteração de uma relação entre conjunto urbano e sociedade. Isso vemos em cada lado. Turismo, Bahia, turismo também, precisaria muito discussões, mas porque o turismo é de um lado é um recurso muito importante para famílias, atividades, serviços, restaurantes, hotéis e tudo, então é algo importante para as cidades, ao mesmo tempo uma grandíssima ameaça, porque pode substituir exatamente toda a população da cidade com Airbnb ou outras formas de utilização do patrimônio histórico, etc. E sem falar de outros impactos na minha cidade, Veneza, não? Com esses famosos super navios gigantes, não? Que passam cerca da cidade, são mais grandes da cidade, como você vê, então uma grande polêmica sobre isso, não? Mas em formas, a globalização não mira a um equilíbrio com o conjunto histórico, mira só a uma explotação, não? Essa é uma forma de explotação E depois, o último elementos mais recentes, os conflitos, esse mapa de Dubrovnik foi bombardeada nos anos 90, mas foi só o início de uma larguíssima série de destruições do patrimônio que hemos visto nos últimos anos, como em Timbuktu e outros, e elementos mesmo talvez acidentais, como a destruição de Beirute recente, etc. Então, é para dizer, o comitê estava rodeado de problemas, não? Então, e foi este um elemento muito interessante, muito importante na transformação, na impulsão, digamos, para pensar a cidade de uma forma diferente. Pensar, e a recomendação do patrimônio urbano histórico, que tomou como uns 7, 8 anos para ser
aprovada, é uma resposta a tudo isso. Tentar entender a cidade de uma maneira diferente. 2011 foi o ano da aprovação, e falar um pouco de quais foram os princípios que foram aprovados. Isso foi um resultado bastante, digamos, revolucionário, uma grande palavra, bastante inovador, digamos, não? Por muitos expertos e da conservação estavam muito preocupados por esse tipo de inovação que foi feita pela Unesco, não? Porque isso não foi feito pelos organismos profissionais, o ICOMOS, foi feito para os Estados-membros, claro, com um papel muito importante do secretariado da Unesco. Vamos ver quais são os princípios que foram inscritos neste texto, que é um texto inovador. Né? Primeiro, o princípio é que a cidade é evolutiva, não é difícil de considerar um elemento fixado no tempo. Utilizo esta famosíssima imagem feita pela Sally Price, arquiteto inglês muito conhecido, que mostra a transformação da cidade, né? A cidade antiga como uma cidade com muros acerca de um núcleo urbano. Isso é ovo cozido, né? Claro. Esse é o ovo frito, que é uma cidade antiga, acerca da cidade antiga tem a cidade moderna, e a cidade do século XVII e XIX, e a cidade moderna, que é uma mistura de tudo isso, não? Com uma difusão de elementos patrimoniais antigos, de uma forma metropolitana muito mais elaborada e complexa. Eu acho que o C.D. Price, que era um tipo muito genial, pode ser que uma noite, um jantar, fez isso sobre um pedaço de papel e desenvolveu uma teoria urbana. E com muitos outros inspiradores. Eu quero fazer isso uma pequena apresentação de alguns dos nomes mais importantes. O Christian Oberschutz, que é o que codificou, digamos, o conceito de paisagem urbano e do espírito do lugar, do espírito um filósofo, um arquiteto, mas também um filósofo de estrutura muito antiga, digamos, como imposta, grandíssimo teórico. E o Kevin Lynch, que é o maior inovador teórico e nosso teórico também empírico. Kevin Lynch era um estudante do Thackeray Wright, como você vê nesta foto, e escreveu alguns livros que são, considero a base teórica de toda essa reforma, uma reforma da visão da cidade, não só como monumento, mas como um dispositivo, digamos, de transformação. John Turner e Hassan Fathy, que estudaram a relação entre ambiente construído e as formas tradicionais, as sociedades tradicionais. É muito importante ver essa relação. Na modernidade é muito difícil ver isso, não? Porque temos elementos que são estandardizados em todo o mundo, mas na realidade as cidades sempre são ligadas a histórias locais, não? É isso que é muito forte, esse tipo de teóricos, e, claro, teóricos da participação. Giancarlo De Carlo foi meu professor, e Van Eyck, não? Que praticamente transformaram a visão da planificação, que sempre foi um top-down, não? Sempre dirigida pelo alto, em um processo de, por contrário, conduzido pelo baixo, com a consultação, a participação da população. E, claro, a Jane Jacobs, que era que praticou todo esse princípio da planificação feita pela gente, não? E não feita pelos governos, os expertos, etc, etc. Então, todos esses princípios que se encontram facilmente no texto da recomendação. Pongo isso também no meu professor Spiro Kossov em Berkeley, um tipo genial que entendeu muito bem que a cidade como um fluxo. A cidade é um equilíbrio entre
a cidade histórica, sobretudo, um equilíbrio entre forças de transformação e forças de conservação. Mas nesse equilíbrio, a transformação ganha, ao final domina a cena. Não? Então, temos que ser muito laicos, como se diz nisso. Não? As cidades mudam, não? E também as cidades históricas mudam. Não é possível fazer uma conservação integral, não? Como for um museu, não? de uma cidade. Bom, então, essa rapidíssima visão dos antecedentes teóricos. Não? Quais foram os princípios que saíram no patrimônio no urbano histórico, paisagem urbana histórico? Primeiro, uma reconsideração do histórico, esse é o mesmo mapa que vimos, não? Bologna com o suo entorno, são as muralhas medievais. Quando foi feito o primeiro plano de conservação da cidade histórica, nos anos 60, foi considerada esta zona, não? O distrito histórico, como na época. Nos anos 2007, a cidade de Bologna fez um novo master plan, um novo plano urbanístico da cidade, e mudou totalmente essa visão. Não deixou a população decidir qual era o conjunto histórico. O resultado foi esse. Né? Claro, o conjunto histórico central, mas muitas áreas cerca da cidade, e também áreas como essa, que são modernas. Esse é um conjunto de habitações populares dos anos 50, não? Que de alta qualidade, mas foi feita nos anos 50. E a população decidiu que tinha que fazer parte do conjunto histórico, porque tinha valores históricos que precisavam de uma ação de conservação. Eu acho que isso é muito interessante como elemento, porque mostra que você pode encontrar formas diferentes de definição do patrimônio histórico. Isso não é tão lógico, não? Porque tradicionalmente é mais uma operação, digamos, técnica de expertos. Não? Dessa maneira foi feito de uma maneira participativa e muito aberta. E é um resultado muito interessante também. E agora você pode utilizar isso, um caso, um estudo que estão fazendo na China, em Xangai, essas são habitações populares de baixo nível, né? Você vai, não é Veneza ou Florença, não? Isso é bastante, mas interessante do ponto de vista tipológico e muito interessante do ponto de vista da relação com o paisagem urbano e os rios, não? Esse rio se chama Hongkou Creek. Então, você pode fazer uma aplicação também a áreas que não são tradicionalmente, nunca foram vistas como consideradas como elementos patrimoniais. Outro elemento interessante que sai da recomendação é uma análise muito detalhada e uma valorização da estratificação da cidade. Cada cidade é um conjunto arqueológico. É inevitável, porque é uma superposição de diferentes épocas da vida social. E a exposição, a investigação e a exposição dessa estratificação é um elemento fundamental para entender como a cidade está feita, construída, e como se pode conservar. Esse é um caso um pouco especial. Em Atenas, depois da Olimpíada dos anos 2006, fizeram um metrô, na estação de metrô, mostraram qual é a certificação da cidade, mas outras cidades fazem muito. Por exemplo, em Londres, esse elemento muito cuidado, não? Tem museus dentro da cidade romana, como foi, etc. E mostrar isso é fundamental. Outro elemento super importante na recomendação é a relação com a geologia, não? E com os elementos naturais da cidade. Os 7 cols de Roma, mas Roma foi feita com pedras de diferentes colas, colinas. Se você não entende isso, não entende como a cidade pode surgir. Agora, na modernidade, é claro, todo é feito de betão, aço, etc. Então, é muito mais estandarizado. Mas eu acho que sempre a geologia de uma cidade é fundamental para entender como é feita e como se pode conservar. E também a ecologia. Esse é um projeto muito interessante, aconselho de estudar, que se chama Manhattan, que é, claro, Manhattan, nome antigo indiano de Manhattan,
onde foi estudada a ecologia da cidade embaixo da cidade, não? Porque embaixo da Manhattan tem rios, tem lagos, tem uma ecologia animal, vegetal, tal. E foi estudada para entender como a cidade comporta-se, não? Porque você não pode entender uma cidade sem entender sua ecologia que existe abaixo dessa, não? E também as tipologias, já falei disso, não? Muito importante, de arquitetura, de morfologia urbanas, que se encontra em qualquer lugar do mundo. E também em modernas. Também você pode utilizar isso na cidades como Brasília. O outro elemento foi a conservação da paisagem urbana, do skyline. Não? Esse foi um caso escandaloso dos anos 70, com a construção da Tour Montparnasse, em Paris. Você vê aqui a grande Tour des Invalides, não? E essa foi o único não, arranha-céu da cidade, posto no centro da cidade, um escândalo traumático, não? Foi o único porque nunca se fez mais, não? E agora, cada vez que se fala de torres em Paris, surge uma contestação muito grande. Mas a conservação do perfil da paisagem urbana é um elemento fundamental, que interessa muito aos planejadores urbanistas. Geralmente, os planos urbanos são bidimensionais. Não? É muito difícil encontrar planos urbanos tridimensionais, não? Mas a vida da cidade é tridimensional. Então, o zoning, que é a base dos planejamentos urbanos, o uso diferente, é bidimensional. Mas a terceira dimensão é fundamental, né? E porque interessa o que é, na nossa vista, um bem público, ou paisagem urbana. Esse é um caso de Kyoto, que é muito interessante, porque Kyoto tem muitos templos shintoístas, budistas, aí quase todos os templos têm uma relação espiritual entre o templo e as colinas acerca dele. Então, a conservação das vistas das colinas é fundamental, né? O templo perderia seu valor espiritual. Então, tem muitos regulamentos para preservar, com controle de densidade e de alturas dos edifícios, do prédio, conservar as vistas básicas, fundamentais. Não? E tem um plano detalhadíssimo sobre isso. E, claro, você tem na sua cidade também problema de paisagem. Sabe que o Rio de Janeiro é na lista do Patrimônio Mundial, foi a primeira, até agora, a única cidade inscrita como paisagem urbano, mesmo se a definição do projeto de nomeação, de inscrição é um pouco diferente, mas de verdade o que foi inscrito foi o paisagem urbano do Rio de Janeiro, não tanto a parte construída da cidade. Paisagem extraordinária, único no mundo, claro, não? Então, muito famoso e icônico. E com essa forma, você vê, as 3 partes inscritas no Patrimônio Mundial são a Floresta da Tijuca, Jardim Botânico, toda a área da Baía da Guanabara, e zonas, não, de proteção acerca disso. Então, a cidade construída mais dentro dessas zonas de proteção. É um conceito, podemos discutir, mas é um conceito que pela primeira vez fez uma associação entre o tema da paisagem urbana histórico e a lista do Patrimônio Mundial. Claro, a participação é fundamental. Se não tiver participação, não pode ter formas adequadas de proteção do patrimônio. E acho muito importante, às vezes, olvidado também a ideia de memória urbana. A memória urbana pode ser ligada a presenças de sociedades, comunidades, mas também a eventos. Você sabe que em muitas partes do mundo agora tem muitas pedras, não, que se põem para fazer memórias de eventos dramáticos, né? Pode ser também eventos positivos, não somente. Geralmente são dramáticos, como a destruição das 2 torres de Nova York, que agora está recordada por um dos memoriais mais impressionantes que he visto em minha vida, não? Se você não se conhece, parece algo
bastante impressionante, muito importante que esta manifestação de memoriais, né, na cidade. É parte da vida, é parte da história, é parte da função de um conjunto histórico e patrimonial. E, claro, a vida cotidiana, isso é a praça muito importante em Marrakech, que tem está escrita na lista do patrimônio mundial e também na lista do patrimônio imaterial. Então, tem são duas funções, né? Porque é o centro da vida social da cidade, né? O Palio de Siena, outros elementos como esse que são fundamentais, né? Tudo isso tem que fazer parte da concepção da conservação. É um pouco, você vê, não é tão clássico, não é tão na visão tradicional de urbanística, mas muito importante. E também a economia urbana tem que ser muito integrada no elemento de conservação, porque pode ser muito destrutiva, não? Mas também pode ser um elemento de valorização de tradições e de capacidade, possibilidades de fazer algo compatível com formas e espaços da cidade histórica. Eu acho também que o elemento de criatividade contemporânea, artística ou arquitetônica, não são muito importantes para dar significação, como nesse caso, importantíssimo, não, do Berlim, Reich de Berlim, paquetado por Cristo, não, que foi uma maneira de reabrir a possibilidade de utilizar este edifício, este prédio que foi muito dramático, não? Como que tem uma vida muito dramática. Ou também arquiteturas adequadas, né? O Foster Niemann, né? Que respeita muito, como você vê, a presença de um templo romano, não? Que é muito difícil fazer uma arquitetura ao lado de um templo romano sem impactar, não? Eu acho que foi bastante sucesso. Bueno, eso es el sistema HUL, ese es el paisaje urbano histórico. Está en inglés, pero yo puedo traducirlo. Primeiro, fazer uma mapa de todos os recursos naturais, culturais e humanos, organizar o consenso dos diferentes atores, verificar a vulnerabilidade de todos os elementos de transformações, ameaças, não, que temos falado, integrar tudo isso em um marco de desenvolvimento urbano, depois identificar ações prioritárias e estabelecer formas de colaborações, partenariado com forças locais, né? É muito clássico, não é nada de especial, mas para dizer que não, tudo isso que estamos vendo pode ser posto dentro de uma estrutura clássica de planificação urbanística. Tem muitos elementos agora de estudo, né? Esses são alguns livros que hemos feito para avançar um pouco na teoria sobre isto, e também muitos outros han trabalhado. Por exemplo, tem um manual sobre a Ásia Pacífica, sobre sustainability, cultural landscape preservation, com a preservação de patrimônio e paisagens urbanos. Tem uma literatura, digamos, bastante desenvolvida, também com aplicações locais em China, em África. Então, digamos que é uma matéria que foi muito praticada nos últimos 10 anos pelos urbanistas, e acho que tem agora uma credibilidade, não só uma credibilidade comprovada por um exercício de avaliação que foi feito pela Unesco faz como 2 anos. Fizeram um questionário com todos os seus membros para ver como a recomendação estava recebida no diferentes países. É um resultado bastante interessante. Não é completa, claro, a aceitação ou a integração desse tipo de princípios, mas bastante interessante, digamos, tem muita abertura sobre isso. Bom, agora eu queria falar um pouco da relação da recomendação com os sistemas de objetivos de desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, mas queria saber de Mônica como se organiza o tempo dessa palestra. Temos tempo ou quer que pare um pouco e depois vamos ver?
Perfeito, está perfeito. Acho que ele pode continuar, né, Flávio? Sim, pode continuar. É importante eu te ouvir, Tranquilamente. Francisco. Qual é o suo horário agora? A gente previu para terminar essa etapa 4h30, e a gente seria interessante ter tempo para uma ou duas perguntas, a gente pode ir até 15 para... E agora são 4 horas? Agora são 4h07. Ok. Então 10 minutos para... Sim, tranquilamente. Ok, tá bom. Bom, isso que você vê são os 17. Não posso explicar porque são 17, mas são 17 objetivos internacionais do desenvolvimento sustentável. Sostenibile ou sustentável? Sustentável em português. Foi feito no ano 2015, não? Então a recomendação 2011 e esses 2015, e nesses 4 anos pensamos de tentar impactar sobre os grandes objetivos das Nações Unidas, não com a recomendação, mas com os princípios que estão abaixo da recomendação. E então organizamos uma verdadeira campanha para pôr a cultura e o patrimônio dentro desse sistema de objetivos, que eu acho que o final teve bastante sucesso. Claro que não podemos pensar que o patrimônio mais importante da luta à fome ou da educação ou da proteção da maternidade. Claro que são objetivos muito importantes que impactam na vida de milhões de pessoas. Mas, em realidade, muitos elementos foram introduzidos em algumas partes disso. O mais importante foi este capítulo aqui, o objetivo número 11, não? Que é cidades sustentáveis. E aqui, como você vai ver, tem referência direta a problemas de conservação de patrimônio. O outro elemento de política internacional que tentamos influenciar foi a conferência Habitat do ano 2016. No ano 2016 foi organizada em Quito, no Equador, essa conferência se faz cada 20 anos. Então, é um tempo bastante largo, porque eu acho que é bastante correto isso, porque cidades mudam no tempo. Então, essa é só a terceira conferência de Habitat. A próxima vai ser no ano 2036, ci vorrà mezz'ora ancora, 2036. Então pensamos de utilizar isso, era melhor que esperar o 2036. E dentro da Conferência Habitat também há elementos desse tipo. Mas você sabe muito bem que essas conferências tratam um tema muito mais grande que as cidades históricas, não? Porque agora estamos num mundo urbano, mundo feito de grandes cidades e de megalópolis, né? Isso é o tema principal. Eu quero de verdade pôr o acento sobre isso, né? Todo o sistema patrimonial de conservação urbana tem que poner-se em relação com o fenômeno que vai dominar o resto do siglo, que é a urbanização do mundo. Estamos vivendo, desde 20, 25 anos, 30 anos, a maior transformação planetária das sociedades, não? Com transformações que vê 100 milhões de pessoas movendo do campo até a cidade, não? No ano 2012, foi atingido o número, digamos, simbólico dos 50% de gente vivendo nas cidades. Mas as cidades têm grandíssimas inigualdades, não? Mira essa foto aérea de Mumbai, não? Mostra a diferença de classe que você pode ver. Claro, você encontra também no seu país, mas aqui é muito visível. Então, o problema de inigualdades econômicas é o centro da agenda urbana do Habitat 3. Problema de qualidade do habitat, essa é a Casbah de Argélia, que é um conjunto patrimonial muito importante, está na lista do patrimônio mundial, mas com qualidades habitacionais baixíssimas, não?
muito mal. Isso a densidade que tem um impacto também sobre a saúde, não? Você falou muito disso durante o Covid. Densidade de complexos urbanos como isso no Hong Kong, essa é uma foto, não é um desenho, é uma foto de um prédio que existe. Problema de inclusão ou exclusão social, que é sempre crescente agora com transformações, migrações e todo. Problema de transporte, serviços urbanos, qualidade ambiental, todos esses maxi problemas são dentro da agenda urbana. Então, como pode relacionar-se e conflitos? Olha, cenas de Alepo, por exemplo, não? Dramáticas de explosão, são bombas dentro da cidade. Temos conflitos urbanos gravíssimos. A dinâmica não se pode parar. Não? Agora estamos, a partir dos anos 50, estavam 30% da população mundial na cidade. No 2050, pode ser dentro de poucas décadas, vai ser 66, com uma população muito maior, vai ser quase 9 bilhões e meio. Estamos falando de movimentos gigantescos de população. Com diferenças, claro, mas com intensidades muito altas, mas a diferença em alguns países vai ser mais ou menos. Por que a gente vai na cidade? Porque a cidade é onde estão mais oportunidades. As cidades no mundo produzem 80% da riqueza do mundo. Então, isso é um atrativo, uma magnete impossível a parar. Não? E também, claramente, tem uma lógica. Não? A pobreza baixa nas cidades. Essa são uma relação entre urbanização e pobreza, não? Pobreza, não. Quando o nível, a porcentagem de urbanização cresce, a pobreza cai. Então, é matemático. A gente vai na cidade, como sempre é feito. No Brasil tem exemplos colossais disso, em São Paulo, Rio, etc. Não, é uma atrativa impossível a parar, não? É verdade que às vezes há fenômenos contrários de urbanização, mas são nada comparado. Então, todos esses maxi-fenômenos importantíssimos, como, por exemplo, o cambio a redução de pobreza, que é um dos objetivos maiores das Nações Unidas, foi atingida, foi com a urbanização. Esses são milhões de pessoas cada ano que saem da pobreza por causa da urbanização. Mira, isso foi ano passado, com 88 milhões de pobres adicionais por causa do Covid. Então, muito importante entender como vai ser os próximos anos. Bom, os slums crescem, mesmo se as inversões foram bastante grandes nas últimas décadas, crescem muitíssimos, porque cresce um número de... Então, nestes cenários, como o objetivo 11, como pode tratar essas formas tão enormes? O objetivo é um objetivo otimista, que tenta de identificar ações básicas para melhorar as condições das cidades, em consideração do feito que praticamente todos os objetivos de melhoramento do mundo, do ponto de vista do meio ambiente, da pobreza, da saúde e todo, se encontram na cidade. É nas cidades que se pode resolver alguns problemas planetários. Se não vão ser resolvidos na cidade, não pode se resolver. Agora, temos problemas com o Covid, porque isso é um backtrack, um retorno ao passado, e isso vamos saber como tratá-lo, vai ser um problema importante. A agenda urbana da Habitat tem 4 pilares: social, sustentabilidade social, econômica,
ambiental e espacial. É um texto bastante elaborado, também otimista, que vamos ver como se comporta com essa crise do Covid, mas muito claro, muito simples, não? Pode guiar, pode ser o guia de políticas nacionais. Para entrar neste mundo complexo, nesses temas tão importantes, com os nossos princípios, hemos trabalhado neste informe. Esse informe se encontra na internet, se pode em muitos idiomas, espanhol, francês, inglês, chino, muitos. E é um informe bastante grande, um livro deste tamanho, que tomou como 2 anos de trabalho, no qual hemos tentado de poner o tema da cultura e do patrimônio e todos os temas do qual já foi falado nessa consideração da recomendação do patrimônio, do paisagem urbano histórico, como elementos de políticas urbanas que podem ser integrados na agenda urbana da Habitat. Esse informe trata 2 elementos. Um foi uma pesquisa sobre o patrimônio urbano no mundo, não? Porque não existia uma visão geral. Então, você encontra em dividido o mundo em 8 áreas de estudo, não? E cada uma foi o primeiro estudo geral sobre a função, a natureza, a função do patrimônio urbano no mundo. E o segundo é uma série de políticas que para a gente, o people, para o meio ambiente e para as políticas locais. Não? Então, temos detalhado muitos elementos, vou mostrar alguns, que tem uma natureza cultural. Então, são políticas culturais para tentar de tratar alguns dos temas críticos que a agenda urbana posta em frente às nações do mundo. Primeiro é um tema social, o de criar cidades centradas, essa é a versão espanhola, né? Cidades centradas nas pessoas, né? City, human centered, cidades humanas, inclusivas do ponto de vista social, sobretudo em relação às migrações, tolerantes, pacíficas, porque há muita violência, não? E criativas. Como se vê, o detalhe, não vou entrar em muitos detalhes, mas o detalhe desse informe mostra como pode-se utilizar, também com muitos exemplos, né? Mais que 100 casos de estudos, não? Muitos exemplos de concretos, não? De casos de estudos de situações concretas, como políticas culturais podem influenciar essas dimensões. O segundo é a qualidade do meio ambiente, não? Sempre tratando claramente a ideia das cidades compactas e para limitar os consumos energéticos e tudo, de escala humana, cidades resilientes a elementos, digamos, ameaças naturais, espaços públicos inclusivos e a salvaguarda das identidades urbanas. E o terceiro são as políticas locais, como a sustentabilidade, a relação entre a cidade e o ambiente rural, elementos de governo eficiente da cidade, financiamento. Então, isso aqui é muito sintético, mas você encontra um documento que, como você está na internet, você vai ver todos os detalhes desse tipo de, digamos, propostas de políticas urbanas que têm muitíssimas relações com os princípios da recomendação do patrimônio da paisagem urbana histórica. E para acabar, também é utilizado o mesmo princípio para fazer, junto com o Banco Mundial, esse documento também se encontra na internet, que é um documento sobre a reconstrução das cidades, depois de desastres naturais,
e depois de catástrofes ligadas a conflitos e destruições armadas, conflitos armados e tudo. CURE, não? Culture for Reconstruction, a cultura para a reconstrução, foi feito junto, né? O Banco Mundial e UNESCO, é um grande exemplo de como os elementos culturais podem facilitar ou permitir também a reconstrução de não só de elementos históricos, patrimoniais, mas também do conjuntos urbanos muito mais grandes. Ser, como eu disse antes, elementos de um recurso de exemplos, recurso de experiência para fazer desenhos urbanos inovadores e para reconstruir a identidade urbana em relação com as populações. Flávia, Mônica, acho que posto muitos elementos na discussão. Eu posso acabar aqui a minha palestra. Muito obrigada, Francesco. Foi fantástico te ouvir, uma honra, uma oportunidade para todo mundo que está aqui, sobretudo em português. Muito obrigada pela sua generosidade. A gente sabe que isso não é simples. Exige um esforço muito grande e você fez com bastante naturalidade, a gente agradece muito, porque foi bem especial. Eu não sei se a Larissa pode, que é a nossa host, pode fazer a foto, eu não... para a gente registrar. Eu estou fazendo aqui. Então, é isso, gente.